Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre eletrodinâmica. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os geradores. O gerador nada mais é que um dispositivo que vai converter energia não elétrica em energia elétrica. Por exemplo, as usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas e também as pilhas e baterias. Nas pilhas e baterias nós temos energia química sendo convertida em energia elétrica. Não sei se vocês se recordam do nosso estudo de termodinâmica, mas na termodinâmica as máquinas térmicas não conseguiam converter totalmente o calor que elas recebiam em trabalho, ou seja, o rendimento nunca era 100%. Nos geradores também, essa energia não elétrica é parcialmente transformada em energia elétrica, mas um pedaço acaba sendo perdido. Parte dessa energia é dissipada, por exemplo, por efeito Joule. E é por isso que nós dizemos que os nossos geradores apresentam uma resistência interna. A energia que um gerador pode fornecer, ou seja, a DDP que ele pode dar ao sistema, nós vamos chamar de força eletromotriz. A força eletromotriz vai ser dada em volts. Mas eu já comentei com vocês que um gerador não consegue fornecer totalmente a sua energia para o sistema, que algo acaba sendo dissipado pelo que nós chamamos de resistência interna. Assim, a DDP do circuito vai ser igual à força eletromotriz da nossa bateria menos R vezes I, onde Rzinho é a resistência interna e I é a corrente. Lembrando que R vezes I é U, ou seja, a tensão do nosso circuito vai ser igual à força eletromotriz, a tensão máxima que esse gerador poderia fornecer, menos a tensão que está sendo consumida no próprio gerador, ou seja, aquela energia que está sendo dissipada no nosso gerador. Então, a DDP do circuito é igual à força eletromotriz menos R vezes I. Por exemplo, se eu tiver uma bateria de 12 volts, esse 12 volts seria a força eletromotriz. Mas quando eu ligo essa bateria em um circuito, ela não consegue fornecer totalmente esses 12 volts para o circuito, ou seja, a tensão do circuito vai ser menor do que a força eletromotriz. Sendo assim, o rendimento de um gerador vai ser igual a DDP do circuito dividido pelo total de energia que esse gerador poderia fornecer, ou seja, o rendimento vai ser U dividido por E. Em outras palavras, é a potência útil dividido pela potência total que ele poderia fornecer. Vamos analisar a curva característica de um gerador. Então temos que a DDP é igual à força eletromotriz menos a resistência interna multiplicado pela corrente elétrica. Essa é uma equação de primeiro grau, o gráfico será uma reta. Nesse caso, como o coeficiente angular é negativo, vai ser uma reta decrescente. Note que a tensão total que o meu gerador poderia fornecer é a sua própria força eletromotriz. Isso só poderia ocorrer quando a corrente elétrica for zero no sistema, ou seja, ele não estiver associado ao circuito, estiver desligado. Sendo assim, para uma corrente igual a zero, a tensão do circuito é igual à própria força eletromotriz. A corrente máxima que esse gerador pode fornecer seria se eu ligasse um fio ideal nos polos dessa bateria, ou seja, se eu não tivesse nenhuma resistência ligado ao meu circuito. Essa corrente é chamada de corrente de curto-circuito. Assim, a corrente máxima, a corrente de curto-circuito, é quando a DDP do circuito é igual a zero. Se a DDP for igual a zero, substituindo a equação, U igual a E menos R vezes I, assim, a corrente de curto-circuito vai ser igual à força eletromotriz dividido pela resistência interna desse gerador. Vamos falar um pouquinho sobre a potência do nosso gerador. Temos que potência é U vezes I. A potência total do gerador seria a força eletromotriz que ele pode fornecer, multiplicado pela corrente. A potência dissipada na resistência interna do gerador é dado por essa equação. Logo, a potência útil do gerador é a potência total menos a potência dissipada. Substituindo, a potência útil é a força eletromotriz multiplicado pelo valor da corrente elétrica menos a resistência elétrica multiplicado pela corrente elétrica ao quadrado. A gente vai realizar uma análise sobre a potência útil do gerador. Para isso, a gente vai trabalhar com essa equação de potência útil, analisar graficamente e observar algumas consequências dela. Vamos trazer várias equações que eu vou acabar deduzindo aqui, o que pode ficar um pouco confuso para alguns, mas não se preocupe que ao final eu trago detalhadamente todas as equações mais importantes. A equação da potência útil do gerador é dada pela força eletromotriz multiplicada pela corrente elétrica menos a resistência elétrica multiplicado pela corrente elétrica ao quadrado.
Note que essa é uma equação de segundo grau. Lembrando, ax² mais bx mais c é igual a zero. Vamos deixar a equação da potência útil mais parecida com a equação de segundo grau que vimos ali. Potência útil é igual a menos r vezes i² mais e vezes i. Nesse caso, o A é igual a menos R, o B é igual à força eletromotriz e o C é zero. Essa equação nos dá uma parábola como resultado, lembrando que o C é igual a zero. Poderíamos determinar a potência máxima que esse gerador pode fornecer, que seria o Y do vértice. Também podemos determinar qual é a corrente máxima para essa potência, que seria o X do vértice. Lembrando que o X do vértice é igual a menos B sobre 2A e o Y do vértice é igual a menos delta sobre 4A. Delta é B² menos 4 vezes A vezes C. Vamos determinar o valor de delta para a equação de potência útil e depois vamos determinar o valor da potência máxima, que seria o Y do vértice, e a corrente associada a essa potência máxima, que seria o X do vértice. Temos então delta vai ser E² menos 4 vezes A, que é menos R, multiplicado por C, que é zero. Nesse caso, delta é igual à força eletromotriz elevada ao quadrado. Sendo assim, o X do vértice é igual a menos E dividido por menos 2R. Assim, o X do vértice é igual à força eletromotriz dividido por 2R. O Y do vértice, que é menos delta sobre 4A, vai ficar menos ε² dividido por menos 4R. Assim, o Y do vértice é igual à força eletromotriz ao quadrado dividido por 4 vezes a resistência interna. Lembrando, o X do vértice equivale à corrente associada à potência máxima e o Y do vértice equivale à potência máxima. Vamos substituir esse valor do X do vértice, seria a corrente associada à potência máxima, na equação característica do gerador, U igual a E menos RI. Temos que U igual a E menos R multiplicado por E sobre 2R, que é o X do vértice. Assim, U é igual a E menos E sobre 2. Em outras palavras, U é igual à força eletromotriz dividido por 2. Posso falar que U sobre E é igual a meio. Lembrando que U sobre E é o rendimento de um gerador. Em outras palavras, o rendimento do gerador que está operando com a potência útil máxima é de 50%. Então vamos separar algumas equações importantes que vimos aqui. A equação característica do gerador diz que U é igual a E menos R vezes I. Vimos também que a corrente de curto-circuito, que seria a corrente máxima, é igual à força eletromotriz dividido pela resistência interna. Lembrando que isso ocorre quando U é igual a zero. É só substituir zero na equação anterior. A potência útil máxima é igual à força eletromotriz elevada ao quadrado dividido por 4 vezes o valor da resistência interna desse gerador. E vimos também que quando um gerador está operando na potência máxima, na potência útil máxima, o rendimento desse gerador é de 50%. Vamos fazer um exemplo sobre geradores. O gráfico representa um gerador que, quando ligado a um circuito, tem rendimento de 80%. Para essa situação, determine no item A a força eletromotriz, no item B a resistência interna do gerador, no item C a DDP nos seus terminais e no item D a corrente elétrica que o atravessa. Lembrando que nesse tipo de gráfico, quando a corrente é zero, a DDP fornece o valor da força eletromotriz. Então, pelo gráfico, o valor da força eletromotriz é igual a 20 volts. Quando o gráfico toca o eixo X, o eixo da corrente, aquele valor representa a corrente de curto-circuito. A corrente de curto-circuito é dada pela força eletromotriz dividido pela resistência interna. Substituindo, temos que 10 vai ser igual a 20 dividido pelo valor da resistência interna. Sendo assim, a resistência interna, o rendimento é dado pela DDP dividido pela força eletromotriz. O rendimento foi dado, é 0,8. Sendo assim, 0,8 é igual a U dividido por 20. Nesse caso, a tensão vai ser de 0,8 multiplicado por 20, a DDP é de 16 volts. Para o último item, podemos usar a equação característica do gerador. U é igual a E menos R vezes I, a tensão é de 16, a força eletromotriz é igual a 20 e a resistência interna é igual a 2. Então 16 é igual a 20 menos 2 vezes I. 16 menos 20 é igual a menos 2 vezes I. Menos 4 é igual a menos 2 vezes I.
sendo assim o valor da corrente elétrica é de 2 A. Vimos na aula de hoje as principais características de um gerador e nas próximas aulas vamos analisar esses geradores em um circuito elétrico. Até mais!